Som, som, som. Alô, som, saindo? Aí. Boa noite, igreja. Uma alegria muito grande estar com os irmãos hoje. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14. O texto vai ser projetado aí na tela. Ezequiel 37, 1 a 14. Essa é a palavra viva e inspirada de Deus. Vamos acompanhar juntos a leitura? Ezequiel 37, 1 a 14. Assim diz a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês. Farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração? Pai, te louvamos pela tua palavra inspirada, te louvamos pelo teu texto sagrado, te louvamos por essa visão assustadora e ao mesmo tempo maravilhosa que o Senhor deu ao nosso irmão Ezequiel há tantos anos atrás. Pedimos que o Senhor fale conosco hoje, através da tua palavra e do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Não há como estar preparado para isso. Não há como estar preparado para isso. Você pode ser treinado e tudo mais, mas quando você sente o cheiro do lugar e vê a absoluta depravação do que foi feito com eles, você não pode acreditar nem por um minuto que alguém pudesse ter sobrevivido. Eles eram esqueletos vivos. Era isso que um homem chamado Rick Carrier dizia sempre que alguém perguntava para ele como foi a experiência de ser o primeiro soldado americano a descobrir o campo de concentração nazista de Buchenwald, na Alemanha, no dia 11 de abril de 1945. Buchenwald não era um campo de extermínio, como era Auschwitz, por exemplo. Ou pelo menos não oficialmente.
porque afinal foram mais de 56 mil mortos nos quase 8 anos em que Buchenwald esteve em operação. Os prisioneiros que eram levados para lá davam de cara com a frase que estava escrita logo nos portões de entrada daquele campo: a cada um o que merece. A cada um o que merece. Era em Buchenwald que morava uma mulher chamada Ilse Koch. Ela era esposa do comandante nazista Karl Otto Koch. E essa mulher com certeza briga para ser uma das figuras mais cruéis e mais sádicas de todo o nazismo. Não por acaso, ela ganhou vários apelidos e o principal deles era a besta de Buchenwald. Ilse Koch era famosa por colecionar pedaços de pele humana dos prisioneiros. E ela usava essas peles para fazer objetos de decoração, itens de decoração, abajures, capas de livro. Mas de todas as coisas repulsivas que os soldados americanos viram quando eles descobriram o campo de Buchenwald em 1945, uma coisa foi especialmente chocante: pilhas e pilhas de ossos humanos. As fotos são de embrulhar o estômago. Os vídeos são mais ainda. Agora imagina ter visto aquilo com seus próprios olhos. Seres humanos criados à imagem de Deus, médicos, advogados, professores, músicos, chefes de cozinha, todos reduzidos a montanhas de ossos secos empilhados. Um dos ex-soldados americanos conta que existia um cheiro de morte tão insuportável naquele lugar que era impossível não saber que ali tinha um campo de concentração. Pilhas de ossos humanos não é o tipo de coisa que você consegue olhar por muito tempo. Você não quer estar num ambiente que tem isso por toda parte. Não é o tipo de coisa que você estaria disposto a tocar. É difícil até imaginar o que pode ser mais terrível do que isso. Essa é a humanidade caída, no seu pior estado. Essa é a humanidade caída. Buchenwald nos mostra quão grave é a situação do ser humano diante de Deus. Buchenwald derruba qualquer visão romântica sobre o ser humano, de que o homem tem em si mesmo o potencial para ser bom. Buchenwald é o suficiente para deixar muito claro, que não existe esperança alguma de salvação entre nós. Entre nós só existem ossos secos. Mas será que esses ossos podem reviver? Foi essa pergunta que Deus fez para Ezequiel, no texto que a gente leu. Eu trouxe essa imagem das montanhas de ossos em Buchenwald, porque pode ser que você leia esse texto de Ezequiel 37 e você leia correndo e isso não te cause o espanto devido. Foi a esse terror que Ezequiel foi submetido. Foi essa cena grotesca e moribunda que Deus colocou ali diante dos olhos do profeta. E cuidado aqui, a gente não está de forma alguma sugerindo que Buchenwald é o cumprimento da visão de Ezequiel ou algo do tipo. O fato é que tanto em Buchenwald quanto em Ezequiel 37, o cenário é o mesmo. Morte por toda parte. Desesperança total. Mas Ezequiel vai além disso. E é a pergunta de Deus que vai fazer a diferença nisso tudo. Será que esses ossos podem reviver? E o que acontece quando o próprio povo de Deus, que deveria ser luz para esse mundo caído, também se torna um monte de ossos secos? Hoje, em resumo, o que a gente vai ver nesse texto de Ezequiel 37 é que o Senhor é soberano para chamar o seu povo da morte para a vida, por meio da sua palavra e do seu espírito. De novo, Deus é soberano para chamar o seu povo da morte para a vida, por meio da sua palavra e do seu espírito. A gente vai ver isso em 3 partes. A primeira delas é que o pecado do povo de Deus resulta em morte. Volta comigo aqui para o versículo 1. Quero te pedir para manter sua Bíblia aberta, para a gente poder acompanhar junto o texto, por gentileza. Versículo 1, vamos reler os primeiros versículos desse texto. Ezequiel 37, versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos.
Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Agora pulo para o versículo 11. Olha o que diz aí, versículo 11. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Qual é o contexto aqui? O livro de Ezequiel gira em torno de um dos acontecimentos mais tenebrosos da história do povo de Israel. Que acontecimento foi esse? A destruição de Jerusalém pelos babilônios, ali no ano 586 a.C. E a deportação de boa parte dos israelitas lá para a Babilônia. Entre esses israelitas que foram levados como prisioneiros para a Babilônia, estava um jovem chamado Ezequiel. Ele tinha ali, na época, por volta dos seus 25 anos. Então, é nesse contexto de crise nacional, de decadência espiritual, que Deus vai levantar Ezequiel, aquele jovem israelita, levado cativo para a Babilônia, para ser profeta do Senhor, para denunciar os pecados de Israel, para chamar o povo ao arrependimento também, e para anunciar a restauração. A passagem que a gente leu é uma das mais famosas de todo o livro de Ezequiel. Ela começa, o narrador Ezequiel, no caso, ele começa contando que a mão do Senhor veio sobre ele e ele foi levado pelo Espírito Santo a um vale cheio de ossos. E não é como se aquela imagem estivesse só passando pelos olhos de Ezequiel, como se fosse uma tela de cinema. Não é isso. O texto diz que ele andou ao redor dos ossos. Perceba que Deus faz o profeta chegar perto mesmo e gastar tempo ali. E para onde Ezequiel olha, ele só vê morte, só vê desolação. Ele faz questão de destacar aqui, eu não sei se você percebeu, ele destaca mais de uma vez a quantidade de ossos ali. Ele fala que era uma quantidade absurda de ossos naquele vale. E não são só ossos, são ossos sequíssimos, nas palavras de Ezequiel. Ou seja, aqueles ossos já estavam lá há muito tempo, para eles terem ficado secos assim. Rick Carey, o soldado americano que a gente mencionou no começo, que descobriu o campo de Buchenwald, ele concordaria que não tinha como Ezequiel estar preparado para isso. Sem chance. Mas por que Deus está mostrando para ele um vale de ossos secos? O que significa essa visão, afinal? O próprio Deus dá a interpretação certa, no versículo 11. Ele diz: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel? Ossos secos? A essa altura, Ezequiel já era um profeta experiente. Ele já conhecia bem os pecados de Israel. Mas dizer que Israel, o povo escolhido por Deus para ser luz entre as nações, o povo que Deus escolheu, que era de onde ia nascer o Messias prometido, o Salvador do mundo, esse povo tinha se tornado um vale de ossos secos? Será que é para tanto assim? Será que aí já não é demais? Como foi que isso aconteceu? Como foi que o povo do Deus vivo passou de uma nação que deveria transbordar a vida por esse mundo para uma nação que virou sinônimo de morte, de destruição? Israel se tornou um vale de ossos secos porque Israel abandonou o Senhor. Israel desprezou a aliança que Deus fez com eles quando tirou eles do Egito, da escravidão no Egito, quando Deus levou eles lá para a terra prometida. Israel não queria mais saber de Deus. Sabe por quê? Porque Israel mergulhou de cabeça na idolatria. Eles decidiram fechar os ouvidos para os alertas que Deus trazia por meio dos profetas. E então chegou um momento que Deus tomou medidas drásticas. É como se Deus estivesse dizendo: é de ídolo que vocês gostam? Então beleza, vamos fazer o seguinte: eu vou mandar vocês para a Babilônia, capital mundial da idolatria. Que tal? O que vocês acham? E lá vocês vão poder se entupir de ídolo, já que é isso que vocês tanto querem. Você pode olhar para isso e pensar: Israel é muito pecador mesmo, né? Eu não tenho esse pecado da idolatria, não. Eu tenho aqui os meus pecados, mas esse pecado eu não tenho. Meus irmãos, a gente está sempre falando isso aqui, mas não custa lembrar. Idolatria não é só ajoelhar na frente de uma estátua. Idolatria é qualquer coisa que você ama mais do que a Deus.
é dar mais valor e buscar mais satisfação em qualquer outra coisa que não seja Deus. Então, idolatria não é um pecado dentre muitos. Idolatria é o que está na base de todo e qualquer pecado. Você precisa entender isso hoje, de uma vez por todas. Parar de pensar em idolatria como um pecado dos outros. Eu e você estamos constantemente colocando coisas no lugar de Deus, no nosso coração. E perceba que parte do juízo, da condenação de Deus sobre o pecado, envolve nos entregar ainda mais ao pecado. Essa liberdade que você pode estar tendo para pecar, ela pode já ser o juízo de Deus sobre a sua vida. É exatamente isso que Deus está fazendo com Israel quando mandou eles para o exílio, na Babilônia. Mas por que Deus está agindo assim com eles? Por que Deus tomou essa medida tão grave? Para fazer os israelitas caírem em si. Para fazer eles perceberem o quanto o pecado deles é repugnante. Fazer eles terem nojo de si mesmos. Israel, que antes tinha sido a nação mais gloriosa da terra, agora virou motivo de chacota entre as nações. E veja que o próprio povo já perdeu as esperanças. Olha o que diz o final do versículo 11. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Talvez isso seja surpreendente para você, mas Deus leva o pecado a sério. Deus leva o pecado a sério. O pecado tem consequências. Quando o povo de Deus se deixa levar pelos falsos deuses da cultura ao nosso redor, isso certamente vai ter consequências. O pecado promete que vai te trazer felicidade, mas ele nunca dá o que promete. Sabe o que ele vai fazer no final das contas? Destruir a sua vida. O pecado vai até te entreter durante um tempo, isso ele vai fazer, ele vai te entreter durante um tempo. Mas aí no final, ele vai cobrar um preço altíssimo. Ele vai aos poucos tirando tudo que você tem. Você vai se tornando cada vez mais escravo do pecado. Obrigado, Eric. E no final, sabe o que vai acontecer? Vai sobrar só você e o pecado. Só você e o seu pecado. Foi assim com Israel. Israel perdeu tudo, perdeu até a terra deles. Só sobrou o quê? Os ídolos. Presta atenção nisso. Você acha que é seguro ficar brincando com o pecado? Que com você vai ser diferente? O pecado sempre acaba em morte. O resultado é sempre esse aqui, um monte de esqueletos e caveiras despedaçados pelo chão. Às vezes a gente pensa, poxa, eu queria tanto saber qual é a perspectiva de Deus sobre um determinado assunto. Tá aí, Ezequiel 37. Uma baita oportunidade. Deus está mostrando aqui, não só para Ezequiel, mas também para nós hoje, como é que ele enxerga o nosso pecado. Quando a gente decide se afastar dos caminhos de Deus, é assim que Deus vê o nosso estado final. Isso fede as narinas de Deus. Tem cheiro de morte. É repugnante, é feio aos olhos de Deus. É algo que causa náuseas. É como pilhas e pilhas de ossos podres. Mas sabe uma coisa que a gente não gostaria de admitir? Que a cena do Vale de Ossos Secos também pode acabar se tornando um retrato da igreja. Quando a igreja começa a se desviar da verdade, abandonar a palavra de Deus e se deixar seduzir pelas formas de pensar do seu tempo, ela está, assim como o povo de Israel, caminhando a passos largos para se tornar um vale de ossos secos. Será que essa realidade está tão distante assim da igreja dos nossos dias? Quantas igrejas a gente vê hoje que parecem avivadas, que têm prédios enormes, confortáveis, estão abarrotadas de gente, mas que na verdade estão mortas? E o que o cenário evangélico atual tem em comum com o Israel dos dias de Ezequiel? O que fez Israel chegar a esse ponto de se tornar um vale de ossos secos e que pode também estar levando boa parte das igrejas do nosso tempo pelo mesmo caminho? Isso vai ficar claro mais para frente no texto.
Mas já dá para a gente entender que a resposta é uma só: o abandono da palavra de Deus. Quando o povo de Deus deixa de amar ardentemente as Escrituras, quando a gente deixa de dar a devida importância à palavra revelada do Deus vivo, o resultado a curto, médio ou longo prazo não pode ser outro senão morte. E quantas igrejas já abandonaram a pregação do Evangelho há muito tempo? Afinal, ninguém quer mais saber de pregação, né? Você quer o quê? Que um cara suba lá e fique explicando versículo por quase 1 hora? Isso não dá certo mais. A gente tem que trazer uma palavra mais motivacional, né? Umas frases de efeito para as pessoas se sentirem bem. Um evangelho água com açúcar, sobre se sentir bem consigo mesmo, melhorar sua autoestima, alcançar o seu desenvolvimento pessoal. E o que o abandono da palavra gera na prática? Pessoas que se dizem evangélicas vão para o culto, se emocionam, choram, gesticulam, mas estão afundadas no mundanismo. E já até aceitaram que não vão largar os seus pecados mesmo, e é isso aí. Se dizem filhos da luz, mas vivem como filhos das trevas. Se dizem crentes porque foram criados na igreja, ou porque um dia foram à frente num apelo para aceitar Jesus, mas na verdade nunca nasceram de novo. A gente, graças a Deus, está numa igreja saudável, sim, com boa teologia. Essa é uma igreja que realmente tem a palavra de Deus, a Bíblia, como alicerce, como fundamento. Mas e você? Você tem mergulhado fundo na palavra de Deus, diariamente? A gente corre o risco real de gastar mais tempo, até nos livros de teologia, por mais importantes que eles sejam, sim, do que nas Sagradas Escrituras. É bem possível ter uma teologia bastante sólida, mas estar com o coração longe da palavra de Deus. E, consequentemente, longe de Deus. Não tem nada em nós mesmos que nos torne melhores do que os israelitas da época de Ezequiel, ou do que outras igrejas da nossa cidade. Se nós abandonarmos a palavra de Deus, o fim de todos nós vai ser o mesmo, vale de ossos secos. Às vezes basta uma geração que não ama as Escrituras, basta uma geração para uma igreja fiel se perder. Isso vale até para nós que somos uma igreja fiel. Nenhuma igreja é fiel ao ponto de não precisar mais ser lembrada disso. E quando o povo de Deus se perde? E quando tudo que resta são ossos secos? Será que existe esperança de restauração? É aí que entra o nosso segundo ponto. A palavra de Deus é poderosa para trazer vida aos mortos. Volta comigo aqui para o versículo 3. Vamos ler do versículo 3 em diante. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês e farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Deus faz uma pergunta para Ezequiel. E essa pergunta vai mudar tudo.
será que esses ossos podem reviver? Essa é uma pergunta para o nosso tempo também. Será que existe esperança quando o povo de Deus está morto? A resposta dos próprios israelitas era não. Mas o que o profeta Ezequiel responde? Versículo 3. Senhor Deus, tu o sabes. Eu gosto de algumas versões que dizem, ó soberano Senhor, só tu o sabes. O Antigo Testamento tem alguns poucos relatos de pessoas que reviveram, que voltaram da morte. E Ezequiel com certeza conhecia essas histórias. Ah, mas foram casos isolados. Alguém pode pensar. Agora, reviver toda aquela montanha de ossos, será? Fazer todos aqueles ossos voltarem à vida? A resposta de Ezequiel deixa claro que ele confia na soberania de Deus. Se existe uma esperança, ela só pode vir de Deus. Então o que Deus manda Ezequiel fazer? Versículo 4. Profetiza, prega. Prega a palavra do Senhor, pregador. Percebeu algo estranho aqui? O que seria mais natural? O que você faria aqui? Primeiro, Deus dá um jeito de ressuscitar esses ossos, certo? E depois a gente prega para eles. Você vai pregar para um monte de ossos? Qual o sentido que tem isso? Como que eles vão ouvir se eles estão mortos? Mas é exatamente isso, o que Deus manda Ezequiel fazer. Algo totalmente contraintuitivo e que parece completamente inútil. Pregar para ossos. E o que Deus garante que vai acontecer? Um milagre. Ezequiel vai presenciar o impossível. Aqueles ossos vão ser trazidos à vida, sim, pelo poder de Deus, por meio da pregação da palavra. Isso mostra para a gente que o reavivamento que Israel precisava e que nós, Igreja do Senhor, precisamos hoje, só vai vir quando a gente redescobrir a palavra de Deus. Se a gente quer viver um avivamento de verdade, um avivamento genuíno, a gente precisa desesperadamente voltar para as Escrituras, voltar para a palavra. Mas note que esse texto aponta para uma realidade ainda mais profunda. Existe um problema muito mais básico, muito mais fundamental, que afeta não só o povo de Israel, no tempo de Ezequiel, e também não só a igreja do nosso tempo, mas toda a humanidade. Que problema é esse? Esse problema se chama pecado. O pecado entrou no mundo quando Adão e Eva, os nossos primeiros pais, resolveram que queriam ser independentes, que queriam desobedecer a Deus. E a partir daí tudo desandou. Por causa desse pecado original, a Bíblia diz que todos nós, sem exceção, todos nós, já nascemos pecadores. Já nascemos rebeldes contra Deus, inimigos de Deus por natureza. Todo mundo já nasce morto, por assim dizer. Morto em pecados e transgressões, para usar a linguagem lá de Efésios 2. E aí sabe qual é o estado natural de todo ser humano? Um cadáver espiritual. Um monte de ossos secos, já condenados ao inferno, e só esperando a hora de chegar lá. E eu espero que fique claro para você que não tem nada que um morto possa fazer para sair dessa situação. Ele está morto. Um cadáver é incapaz de crer em Deus. A não ser que o próprio Deus sopre vida sobre ele. E não é exatamente isso que Deus faz. Deus não mandou Ezequiel pregar para ossos sem vida. Ele obedece. E aí o que acontece aqui nos versículos 7 a 10? Ezequiel está lá pregando, de repente ele escuta um barulho. Os ossos começam a se juntar, osso com osso. Depois eles são revestidos de tendões, de carne, de pele. Mas ainda falta alguma coisa. Deus fala para Ezequiel, continua profetizando, continua pregando, porque agora eu vou soprar o meu espírito. E esses corpos vão voltar à vida. Ezequiel prega, Deus derrama o seu espírito, e qual é o resultado? Os mortos recebem vida. Perceba que se não for a ação do Espírito de Deus, até a pregação é ineficaz. Isso é interessante. Sem o poder do Espírito, a pregação vira palestra. Não vai passar disso.
Porque é o Espírito Santo que converte o homem em pecador. É o Espírito Santo que abre os olhos, que faz o milagre do novo nascimento, que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. E quando que isso acontece? Quando a palavra é pregada. É por isso que quando Paulo está falando da armadura do cristão, lá em Efésios, capítulo 6, ele diz que a palavra de Deus é o quê? A espada do Espírito. Olha que papel maravilhoso, que papel central que tem a pregação da palavra. Ela é um instrumento que Deus escolheu usar para chamar pecadores da morte para a vida. Você entende isso? A pregação da palavra é um instrumento que Deus escolheu para chamar pecadores da morte para a vida. Isso é muito poderoso. É por isso que a gente não pode pegar e substituir a pregação da palavra no culto por outras coisas. Por mais tempo de louvor, por testemunhos, transformar o culto num talk show. A gente também não precisa ficar caçando método para atrair gente, para atrair mais gente. A pregação da palavra é um método. É o método que Deus escolheu. Note também que a ação do Espírito Santo é soberana e irresistível. Soberana e irresistível. Quando o Espírito Santo decide trazer vida sobre um pecador morto espiritualmente, ninguém pode impedir. Ninguém. Ninguém pode impedir a atuação do Espírito Santo. E ele não está aguardando o seu consentimento para isso. Como que um morto poderia consentir em alguma coisa? Aliás, entender que o ser humano está morto espiritualmente e que só o Espírito Santo pode reverter essa situação, isso deve moldar até a forma como a gente evangeliza também. Já aconteceu ali de você estar evangelizando alguém e você percebe que aquela pessoa não consegue entender absolutamente nada do que você está falando, por mais simples que seja. Mensagem do Evangelho, beabá. A pessoa não consegue entender, não entra na cabeça dela. Parece que está além do alcance. E aí como que a gente reage? A gente fica frustrado? Procura algum jeito de enfiar a goela abaixo o Evangelho? Como se a conversão daquela pessoa dependesse da qualidade dos meus argumentos? Do meu esforço argumentativo? Eu já tive uma fase que eu pensava assim, deixa eu decorar aqui alguns argumentos racionais aqui sobre a existência de Deus, sobre o cristianismo e tal. E aí quando eu for conversar com um ateu, é só eu usar esses argumentos que pronto, ele vai se converter. Simples assim. E aí quantas vezes que isso deu certo? Zero. Nenhuma. Por quê? Só depois que eu fui entender. É porque a descrença não é um problema de falta de argumentos. Não é uma questão de falta de evidência sobre a veracidade do cristianismo. A gente precisa entender isso. A descrença não é um problema intelectual, é um problema espiritual. Quando a gente prega o evangelho para alguém, a gente precisa ter essa consciência de que nós estamos pregando a mortos. Nós estamos pregando a ossos secos, incapazes de entender, incapazes de crer. Mas a boa notícia é que a gente também pode e deve ficar tranquilo, porque o Espírito Santo é especialista exatamente em trazer vida aos mortos. E ele vai fazer isso com quem quiser, na hora que quiser. O texto deixa isso claro. Pastor Mark Dever, pastor americano, ele vai chamar a atenção para a relação muito nítida que existe aqui nesse texto, de Ezequiel 37, entre palavra, espírito e vida. Palavra, espírito e vida. Isso não é novidade na Bíblia, tá? Lembra do relato da criação? Gênesis capítulo 1? O que diz lá? Quem é que estava presente lá no início de tudo? Quando Deus criou os céus e a terra? O Espírito de Deus, que se movia sobre a face das águas. E como foi? Qual foi o modo que Deus criou todas as coisas, criou o universo a partir do nada? Como que ele fez isso? Pela sua palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. E assim por diante. Deus chamou à existência coisas que não existiam através do poder da sua palavra. É pela palavra que Deus cria todas as coisas e é pela palavra que Deus sustenta todas as coisas. Hebreus capítulo 1 vai dizer que o Filho de Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Como diz o pastor Joe Rigney, se Deus parasse de falar, o mundo deixaria de existir. E na criação do homem?
a gente vê esse mesmo princípio. Palavra, espírito e vida. Primeiro Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí depois a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas dele o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Perceba que a visão de Ezequiel nos remete à própria criação do homem. Como que Deus traz Adão à vida? Soprando o fôlego da vida. Como que Deus traz mortos espirituais à vida? Soprando o seu espírito. É o mesmo princípio. Então, se em Adão a gente tem a criação, na conversão de um pecador, a gente tem um vislumbre da nova criação. É desse jeito que o Novo Testamento vai tratar a conversão de pecadores. Lá em textos como 2 Coríntios 4, 6, 5, 17, por exemplo. A conversão de pecadores para o Novo Testamento é Deus soberanamente trazendo à existência uma nova criação. Quando Deus chama pecadores da morte para a vida, pela sua palavra, e sopra sobre eles o seu espírito, o que ele está fazendo é recriar o seu povo. Recriar o seu povo. Deus está, na verdade, recriando uma nova humanidade. Assim como ele criou a humanidade em Adão, ele está recriando uma nova humanidade quando um pecador se converte. E quem é essa nova humanidade? Aqueles que vão ser os habitantes da nova criação. Agora você percebe por que a palavra de Deus é tão fundamental? É por meio da palavra que Deus cria todas as coisas, sustenta todas as coisas, e principalmente que Deus cria e recria o seu povo, os habitantes de um novo mundo que ainda está por vir. E nisso a gente chega no nosso terceiro e último ponto. Deus ressuscitará o seu povo para vivermos com ele para sempre. Volta comigo aqui para o versículo 11. Vamos ler daí em diante. Ezequiel 37, versículo 11. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. A visão de Ezequiel termina com Deus dizendo que, assim como ele trouxe vida para aquele vale de ossos secos, ele também vai restaurar o povo de Israel. Deus vai sim tirar os israelitas da Babilônia e levar eles de volta para a terra deles. O Senhor nunca abandona o seu povo. Isso é fato. E nem mesmo a rebeldia de Israel pode frustrar os planos de Deus. Mas será que tem algo mais aqui nesse texto? Além da restauração do Israel étnico? Será que tem alguma coisa além aqui? Você prestou atenção na linguagem que Ezequiel usa nesse trecho final? Olha aí nos versículos 12 e 13. Ele fala de abrir os túmulos, fazer o povo sair, estabelecer o povo na sua própria terra. O que isso mostra para a gente? Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que quando o pecado entrou no mundo, qual foi a outra coisa que veio junto? A morte. Ao contrário do que dizem, a morte não é algo natural. Ela não existia lá no começo, isso precisa ficar claro para a gente. A morte é consequência da queda. Lembra do que Deus disse para Adão quando ele pecou? Você foi formado do pó, e agora porque você pecou, você vai voltar ao pó. E desde então o planeta Terra é essa bola gigante, viajando aí pelo universo, cheia de corpos em decomposição, virando pó. Por causa do nosso pecado, do meu e do seu pecado, o mundo inteiro se tornou um grande vale de ossos secos.
E que fique claro, essa é a consequência absolutamente merecida do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. É tão merecido que se esse planeta tivesse portões de entrada, não seria nenhum exagero se tivesse escrito neles a mesma coisa que estava escrito nos portões de Buchenwald, do campo, na Alemanha nazista. A cada um o que merece. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quanta saúde você tenha, um dia você vai ter que enfrentar a morte. Todos nós vamos passar por isso. Mas será que esses ossos podem reviver? Essa semana a gente celebrou o Natal. Eu adoro o Natal. Acho que todo mundo gosta, né, do Natal. Por motivos certos ou errados, todo mundo gosta. Mas é difícil ter um motivo errado para gostar do Natal, né? Pode ter motivos mais certos ou menos certos. Mas que festa maravilhosa, né, que é o Natal. Mas a grande verdade é que o mundo seria para sempre esse grande vale miserável de morte se não fosse o primeiro Natal, que aconteceu há mais de 2000 anos. O dia em que o próprio Deus vivo, que vive para sempre, que é o autor, a fonte de toda a vida, assumiu a forma de um ser humano mortal. O Deus que chama mortos à vida, ele mesmo se revestiu de ossos, de tendões, de carne, de pele. A própria palavra de Deus encarnou. Nas palavras do apóstolo João, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. É em Jesus Cristo que a palavra de Deus desce até nós de forma plena, de forma definitiva. Assim como Ezequiel andou no meio dos ossos, Jesus, a palavra encarnada, também andou no meio desse mundo de ossos secos. E ele ia pregando a palavra, por onde quer que ele fosse. Ele pregava para todos aqueles que estavam mortos, em pecado. E ele fazia isso na plenitude do Espírito Santo. João 3:34 vai dizer que ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. E com a sua voz, com a voz de Cristo, ele trazia vida aos mortos. A mesma voz que um dia disse haja luz e houve luz, essa mesma voz chamou para fora da sepultura um homem chamado Lázaro, que já estava morto há 4 dias, e a Bíblia diz que ele já cheirava mal, ele já tinha cheiro de morte. E quando Jesus chamou, o morto atendeu. O morto atendeu ao chamado de Jesus e reviveu. Nem os mortos podem resistir ao chamado do Filho de Deus. E como se não bastasse, Jesus, o Verbo encarnado, o autor da vida, ele mesmo, de bom grado, decidiu se submeter à morte, a maior de todas as consequências da queda. Ele que nunca cometeu nenhum pecado, a única pessoa que não merecia passar por isso, entregou sua vida numa cruz. E ele sofreu a santa ira de Deus que nós merecíamos pelo nosso pecado. E por que ele fez isso? Para comprar, para resgatar com seu sangue o seu povo precioso que estava morto. Mas, como disse a profecia lá no Salmo 16, Deus não o abandonou no sepulcro. Deus não permitiu que o corpo dele sofresse decomposição. Jesus não se tornou ossos secos, porque no 3º dia, ele venceu o poder da morte e ressuscitou dos mortos. Deus abriu o seu túmulo e o fez sair. Não mais num corpo fraco, num corpo mortal, mas num corpo glorificado. E ele, que foi o primeiro de toda a humanidade a ressuscitar em glória, ele garante que também vai ressuscitar em glória. Ele mesmo vai ressuscitar em glória todos aqueles que estavam mortos em seus pecados, mas que ele chamou à vida pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5, a partir do versículo 21. João 5, 21.
Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Agora vamos para o versículo 25. Olha o que diz aí. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E no versículo 28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Você percebe que a gente acabou de ler aqui? A gente está falando de ressurreição física dos mortos. Ressurreição física dos mortos. Essa é a verdade gloriosa que já estava sendo sugerida no Antigo Testamento, em textos como esse que a gente leu, Ezequiel 37, em outros textos também, mas que só é escancarada mesmo no Novo Testamento. Muitos cristãos, quando pensam na vida eterna, imaginam que a gente vai ser um monte de almas sem corpo, flutuando no céu para sempre, um monte de Gasparzinho no céu. Talvez você tenha pensado assim a vida toda. Eu pensei assim durante muito tempo. Mas não é assim que a Bíblia diz que vai ser. A Bíblia fala que um dia Jesus vai voltar nas nuvens em poder e glória. E ao som da sua voz, que vai ressoar por toda a terra, os ossos secos de todos que voltaram ao pó vão se juntar de novo, vão se revestir de carne. Os meus ossos, os seus ossos, até os ossos do profeta Ezequiel, vão se juntar de novo. E os mortos vão sair dos seus túmulos. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação eterna, como diz a Escritura. E se você é de Cristo, você vai ressuscitar num corpo físico, com carne e osso, sim, um corpo semelhante ao seu corpo atual, mas com uma diferença. Você não vai mais estar debaixo dos efeitos da queda. Vai ser um corpo glorificado, um corpo imortal, um corpo incorruptível, assim como o corpo ressurreto de Jesus. É isso que Deus tem guardado para nós, a ressurreição. Então essa é a linha do tempo da vida do cristão. Formado do pó, ao pó voltará por causa do seu pecado, e então do pó voltará na segunda vinda de Cristo. E aí não vai mais ser no céu, como almas desencarnadas, que a gente vai passar a eternidade. Onde que vai ser? Em novos céus, em nova terra, onde habitam a justiça. O céu é só até a volta de Cristo. Mas quando ele voltar, a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar e habitar com ele para sempre. Não mais no céu, mas no novo mundo que ainda vai ser inaugurado. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Um novo mundo, onde não vão mais existir ossos secos. Não vai mais existir cheiro de morte. Esse deve ser o maior desejo do seu coração, do meu coração. O dia em que nós vamos ressuscitar dos mortos e habitar com o Senhor para sempre, em novos céus e nova terra. Esse sim é o lar definitivo do povo de Deus. No final das contas, esse é o grande propósito disso tudo. Qual é o grande objetivo desse plano de Deus? De chamar um povo da morte para a vida, por meio da pregação da palavra, por meio do derramar do Espírito, e de nos ressuscitar na segunda vinda de Cristo. Qual é esse grande objetivo, esse grande alvo? É o que a gente leu no final do nosso texto de Ezequiel. E vocês saberão que eu sou o Senhor. É para que você conheça Cristo. É para que você saiba que Ele é Senhor. É para que você possa chegar perto, sim, e gastar tempo e ver com seus próprios olhos ressuscitados e com as suas mãos glorificadas, você poder tocar nas feridas dele, nas chagas dele, tocar e ver o ser mais belo e mais glorioso de todo o universo. Cristo nos trouxe da morte para a vida, para que a gente possa desfrutar da presença dele para sempre. E sabe por que você pode ter certeza absoluta de que tudo isso vai se cumprir? Por causa do último versículo do nosso texto de Ezequiel. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. O Senhor promete, o Senhor cumpre. É sempre assim. E você? Você já foi trazido da morte para a vida pelo poder do Espírito Santo?
Você já foi trazido da morte para a vida pelo poder do Espírito Santo? Ou você ainda está morto nos seus pecados? Creia em Jesus hoje. Creia em Jesus hoje. Creia no Deus Filho, a palavra encarnada, que morreu e ressuscitou, e receba a vida eterna. Vem fazer parte desse exército. Ezequiel falou que aqueles ossos se transformaram num grande exército. Vem fazer parte desse exército, desse grande exército de ex-mortos, que antes tinham cheiro de morte, mas que agora andam por esse mundo, exalando o bom perfume de Cristo. E usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, chamando mais e mais mortos para receberem a vida, na certeza de que um dia nós também vamos ressuscitar e habitar com o Senhor nos novos céus e nova terra, para sempre. Não há como estar preparado para isso. Oremos? Senhor, te louvamos, Pai, porque o Senhor é soberano e poderoso para nos chamar da morte para a vida, por meio da Tua palavra e do Teu Espírito. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Pedimos que isso seja verdade na vida de cada um aqui, Senhor. Aqueles que ainda estão mortos em seus pecados. Que hoje o Senhor chame da morte para a vida, Senhor. Com a Tua palavra, com o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.